Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu, professor Paulo Brito, para uma aula de História para os alunos da segunda série do ensino médio. Na aula de hoje nós temos aqui os nossos objetivos da aula para discutir aí as questões da economia colonial, governo geral, o início do nosso processo de colonização. Então entender aí a nova forma de colonização do território brasileiro, governo geral, e analisar as políticas colocadas em prática pelos primeiros governadores gerais do Brasil, lá no século XVI. Muito bem, né? Vamos aí começar o nosso bate-papo, né? Entender algumas coisinhas. Traga essas questões aqui para desencadear, né, a nossa aula de história. Então aqui, ó, você conhece o significado da expressão América Portuguesa? Você sabe dizer qual o tratado que dividiu as terras americanas entre Portugal e Espanha, assinado ali no finalzinho do século XV? Você lembra qual era o interesse português em colonizar o Brasil? Nessas questões aí para nortear, para dar início à nossa aula. Então, América Portuguesa, a expressão América Portuguesa, é a porção de terras que coube a Portugal colonizar, administrar aqui na América, principalmente na América Latina, né? Após assinar com a Espanha o Tratado de Tordesilhas de 1494, tratado esse, como a gente havia perguntado, que dividia as terras americanas entre Portugal e Espanha, né? O interesse português em colonizar o Brasil, ele era, quase que na sua totalidade, um interesse econômico, em extrair recursos naturais, recursos financeiros, que pudessem ser remetidos a Portugal e contribuir para o enriquecimento da coroa portuguesa. Então essa é a ideia da colonização. Não era uma ideia de colonização em povoar essas terras, era uma ideia de explorar economicamente essas terras. Trago aqui uma problematização. Então, essa foto do McDonald's, né, lá em Osaka, no Japão, e aqui, ó, a globalização, ela nos permite, né, ela permitiu a rápida transmissão de cultura e de produtos. Então, hoje a gente consome cultura e produtos do mundo todo. Será que esse processo de globalização ele é tão recente? Será que ele é aí dos anos 90 para cá, ou será que é um processo que vem acontecendo de séculos atrás? Se a gente pensar que a globalização é essa troca de mercadoria, essa troca de cultura, o que os portugueses faziam lá no século XV, século XVI, dessa troca comercial entre a Europa, a América, a África e a Ásia, já podia ser considerada, portanto, um exemplo de globalização. Os produtos brasileiros iam para a Europa, né, e os produtos asiáticos, as sedas chinesas, os produtos indianos iam para a Europa, era feito um comércio, e nesse comércio havia, obviamente, a troca de cultura. Nesse sentido, a gente pode entender a globalização como algo que acontece desde aí de muito tempo atrás e não um evento tão recente assim, né? Entender essa dinâmica de produção e de comércio e de trabalho no Brasil, que se inicia lá na colonização no século XVI, nos permite, por exemplo, compreender nos dias de hoje as características e permanências econômicas do Brasil. Quando a gente diz, né, que os meios de produção, né, a agricultura aqui no Brasil, ela acontece em latifúndio, o latifúndio é uma propriedade que surgiu ou que foi implantada no Brasil no início da colonização. Também é possível inferir que esse processo de globalização ele pode não ser tão recente como a gente imagina ou imaginava que fosse algo tão recente, né? Gente, o governo geral. Então, nós tivemos um insucesso das capitanias hereditárias, né, no primeiro momento, por motivos como as grandes extensões de terra, falta de comunicação, falta de investimento, a resistência indígena. Então, Portugal, através do rei Dom João III, resolve centralizar a administração colonial e submeter as capitanias hereditárias à autoridade dessa administração colonial, que vai ser chamada aqui no Brasil de governo geral. Portugal já tinha experiência com esse tipo de administração e resolve, portanto, implantar o governo geral ali a partir de 1549 aqui no Brasil. Para a capital do governo geral foi escolhida aí a cidade, né, a região da Bahia ali, vai ser fundada posteriormente a cidade de Salvador, devido à sua posição estratégica, né, um ponto mais próximo da Europa, né, litoral, então essa questão de você também ter uma estratégia militar para defender o seu território.
Tomé de Souza foi escolhido como primeiro governador-geral do Brasil pelo rei Dom João III. Então, Tomé de Souza tem aí um período de cerca de 3 anos, né? Trago aqui a data para ele, em que ele ficou como governador-geral do Brasil. Então, ele recebe de Dom João III parte dos poderes que eram dados aos donatários, né? Aqueles que recebiam as capitanias hereditárias, e ele assumiu, portanto, como chefe da administração e comando militar aqui no Brasil. Então, ele acumulava tanto a função política como a função militar. Ele era chefe da administração e chefe das questões militares aqui no Brasil. Chegou na Bahia em 1549, junto a ele trouxe 3 auxiliares, o capitão Mor, responsável pela defesa, o ouvidor Mor, responsável pela justiça, e o provedor Mor, responsável pelas finanças. Então vejam que a gente já vai estabelecendo uma hierarquia nessa administração colonial. Nós vamos ter o governo geral e abaixo dele a gente vai ter ouvidor Mor, provedor Mor, capitão Mor. Então ele traz esses auxiliares para ajudá-los na administração da colônia. Junto com Tomé de Souza, veio para o Brasil mais ou menos cerca de 1000 pessoas, né? Vieram arquitetos, pedreiros, carpinteiros, degradados, né? Pessoas que foram condenados a cumprir sua pena aqui no Brasil, funcionários, soldados e os jesuítas, chefiados por Manuel da Nóbrega. Lembrando que os jesuítas, a Companhia de Jesus, foi criada no contexto da Contra-Reforma, tinha como objetivo conter o avanço do protestantismo e expandir a fé católica pelo mundo. Ao contrário do que se pensa, os degredados, como eu disse a vocês, eram pequenos criminosos, né? Geralmente aí promessas de casamentos não cumprida, adultério, pequenos furtos, e a pessoa era condenada então a passar uma temporada ou a viver o restante da sua vida aqui no Brasil. Beleza? Gente, então aqui, ó, trago para vocês, né? Após disputar terras com os indígenas, lembrando que os indígenas já estavam aqui antes da chegada dos europeus, né, dos portugueses, entre 6 e 10 milhões de indígenas, eles acabaram sendo expulsos e escravizados. Em 1549 é fundada a cidade de Salvador. A cidade de Salvador passa, então, a ser capital da colônia e é considerada a primeira capital do Brasil. Incentivou-se a construção de engenhos, né? Então a gente vai trocar o ciclo do pau-brasil, aquele primeiro ciclo econômico extrativista, mão de obra indígena em forma de escambo, para a introdução da produção da cana-de-açúcar, um produto com alto valor comercial na Europa. Aqui a gente tem uma imagem, né, construída, romantizada, né, e eu trago aqui para vocês, de que o contato entre os europeus e os indígenas, né, os portugueses e os indígenas, foi um contato pacífico, né? Não foi um contato tão pacífico assim. A gente teve aí a resistência indígena em vários momentos da história dessa colonização, beleza? Gente, segundo o governo geral, então em 1553 inicia o governo de Duarte da Costa, né, segundo governador geral do Brasil. Ele tinha a missão de solidificar, né, de deixar mais forte o domínio português aqui na colônia. Então era necessário que Portugal marcasse presença, que Portugal, né, colonizasse, que Portugal garantisse para si as posses dessas terras portuguesas aqui na América. Por conta disso, então, ele vai combater os franceses. Várias nações europeias questionam o Tratado de Tordesilhas e passam a invadir as terras portuguesas aqui na América, a colônia portuguesa. E Duarte da Costa tem a missão de expulsar, de combater esses franceses, catequizar os indígenas e esmagar essa resistência, né? Proibir essa resistência indígena, o que era muito difícil, né? Os indígenas, conhecedores do território, se embrenhavam na mata e conseguiam aí fazer algumas ações para combater a presença dos portugueses aqui no Brasil. Para a catequização, ele trouxe mais jesuítas para o Brasil. Então, a gente vai ter uma forte presença dos jesuítas aqui no Brasil ao longo do século XVI, século XVII. No século XVIII, os jesuítas são expulsos por Marquês de Pombal por um curto período, mas eles retornam no Brasil e as suas obras permanecem no Brasil até os dias de hoje, né? Entre esses jesuítas, ele traz José de Anchieta, né, responsável aí pela tradução da língua tupi-guarani. Então, o padre jesuíta José de Anchieta, ele vai conhecer a língua tupi-guarani para poder aí ter uma comunicação mais efetiva com os indígenas e traduzir alguns documentos
para a língua indígena e da língua indígena para a língua portuguesa. Beleza? Aqui a gente tem o pátio do colégio em São Paulo, uma das construções mais antigas da cidade de São Paulo. Então, com a ajuda desses indígenas, do qual José de Anchieta inicia um processo de catequização, e de Manuel da Nóbrega, fundaram no Planalto de Piratininga, essa região aqui, esse centro histórico de São Paulo, o Colégio São Paulo, que vai dar origem à vila e depois à cidade de São Paulo, que vai ser fundada ainda no século XVI. Então, aí é um espaço de memória, um espaço histórico, ainda no estado de São Paulo, ali na cidade de São Paulo, que nos remete a essa colonização jesuítica. Mendes Sá. Mendes Sá, o nosso terceiro governador-geral no Brasil, está ali a data também. Então, o governo de Duarte da Costa foi um governo tumultuado, né, devido aos conflitos entre colonos e jesuítas. Né, os jesuítas se opunham à escravização dos indígenas, eles não permitiam que os indígenas fossem escravizados, embora esses indígenas, em vários momentos da história, serão escravizados. Né? E pela invasão da Baía de Guanabara pelos franceses. Né? Os franceses estavam se estabelecendo tanto ali na região do Rio de Janeiro, como lá em São Luís, no Maranhão. Inclusive, a cidade de São Luís recebe esse nome em homenagem ao monarca francês Luís, né, da dinastia dos Bourbons. Em 1555, os huguenotes, calvinistas franceses, né, romperam com a Igreja Católica, João Calvino criou uma nova religião, fundaram a França Antártica, né, que era uma colônia comercial ali na região do Rio de Janeiro. Aliado com os tupinambás, essas tribos indígenas, permanecem por cerca de 12 anos ali na região do Rio de Janeiro, estabelecendo comércio, enviando carregamento de pau-brasil para a Europa e desenvolvendo a região a partir das concepções aí de colonização da França. Portugal, devido a essa questão toda que estava acontecendo no Brasil, ele vai nomear um novo governador-geral, Mendes Sá, que tem uma missão muito clara, que é expulsar os franceses do Brasil. Vejam que Duarte da Costa deveria combater os franceses, né? Os franceses se instalaram aqui no Brasil, então cabe agora a Mendes Sá a missão de expulsar os franceses do Brasil. Certo, pessoal? Então, a gente tem aqui uma atividade, vou ler para vocês o enunciado e a gente vai responder essa atividade. Criado em 1549, foi uma tentativa do governo português de centralizar a administração colonial. A palavra que preenche corretamente a lacuna, a gente tem aqui as nossas opções, tempo na tela e a gente já volta a fazer a correção.
Pessoal, voltamos com a nossa correção, né? Então, criado em 1549, foi uma tentativa do governo português de centralizar a administração colonial. Qual é essa palavra, então, que preenche, né? A palavra é governo geral, né? Um governo geral criado em 1549 pelos portugueses, pela coroa portuguesa, para centralizar a administração colonial. Gente, Mendes Sá. Então aí, ó, como eu disse para vocês, nosso terceiro governo geral, o governo de Mendes Sá, que vai se empenhar em apoiar os jesuítas nesse processo de catequização dos indígenas e expansão da fé católica, né? Trouxe de Portugal seu sobrinho Estácio de Sá, talvez uma figura aí já conhecida dentro da nossa história, e com reforços militares, esse objetivo de combater e de expulsar os franceses da França Antártica. Então tem esse nome de França Antártica, porque essa região, né, que a França começa essa colonização, essa invasão, aqui na América Portuguesa. Em 1565, para combater os franceses, Estácio de Sá vai fundar ali próximo ao Pão de Açúcar o Forte de São Sebastião do Rio de Janeiro, que futuramente vai dar origem à cidade do Rio de Janeiro. Então percebam que esses governos gerais fundaram 3 importantes cidades, né? Nós vamos ter a fundação de Salvador, a gente vai ter a fundação de São Paulo, a gente vai ter a fundação do estado do Rio de Janeiro, especialmente ali o estado do Rio de Janeiro, para marcar a presença portuguesa na região e assim combater a presença dos franceses ali na região. Trago aqui para vocês uma imagem, né, da fundação da cidade do Rio de Janeiro, mais uma vez uma visão romantizada, então como se os indígenas aqui, eles assistissem, né, de forma pacífica à fundação da cidade do Rio de Janeiro, a celebração da missa em homenagem a São Sebastião, é o santo padroeiro do Rio de Janeiro nessa fundação, e esses indígenas aqui de uma forma pacífica, amistosa, assistindo essa celebração, como se estivessem entendendo o que estava acontecendo, né? Na guerra entre portugueses e franceses, se utilizaram das rivalidades entre os indígenas. Então, os franceses apoiavam determinada tribo, os portugueses apoiavam determinada tribo, e os indígenas acabaram sendo aí uma das principais vítimas desse confronto entre franceses e portugueses, que se utilizaram dos indígenas como um exército nesse processo de guerra entre portugueses e franceses, os portugueses para expulsar os franceses aqui, né? Tendo expulsados os franceses, seguiu-se, portanto, aí o massacre dos tamoios, aqui representado nessa pintura. Os tamoios tinham, né, apoiado, eles tinham um apoio dos franceses, beleza? Gente, terceiro governo geral no Brasil. Vamos ver essa atividade aqui, ó. O terceiro governo geral no Brasil, entre 1558 e 1572, foi exercido por, tem as opções aqui, 2 minutinhos na tela, a gente volta com a resposta.
Pessoal, tenho certeza que você respondeu essa questão de uma forma bem tranquila, né? Então a resposta aqui da nossa atividade, o terceiro governo geral no Brasil, um período mais extenso que os dois primeiros, né? Ele foi exercido por Mendes Sá. A gente tem aqui alguns conceitos para a gente fazer uma retomada, né? Então os portugueses chegaram aqui no Brasil no ano de 1500. Né? Já há algum tempo a gente deixou de usar a narrativa de que eles descobriram o Brasil. Não, eles chegaram aqui, né? Já havia presença indígena, nós já havíamos dividido as terras entre Portugal e Espanha, então os portugueses chegaram aqui no ano de 1500. A partir, né, esses primeiros 30 anos, a gente chama de período pré-colonial, e a partir aí do ano de 1530, com a expedição de São Vicente, nós vamos ter aí o início do processo de colonização do Brasil. A partir de 1549, na tentativa de centralizar a administração colonial, Portugal então vai implantar o modelo de governo geral. Tomé de Sousa, Duarte da Costa e Mendes Sá, os três governadores gerais aqui do Brasil. O governo geral, como a gente viu, ele era nomeado pela corte portuguesa. Tomé de Sousa, quando veio para o Brasil, trouxe auxiliares, né, ouvidor-mor, provedor-mor, pessoas para auxiliar a sua administração aqui na colônia brasileira. Os governadores gerais, eles eram, portanto, responsáveis pela administração da colônia portuguesa aqui na América, no nosso caso, o Brasil. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a presença de vocês, agradeço o nosso intérprete Ronaldo, está aqui com a gente fazendo essa tradução em Libras. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Até mais, pessoal!